Boa tarde, meu nome é Wagner Deconto, sou gerente de custos e orçamentos da Paraná Edificações e apresentarei na tarde de hoje nossos sistemas de custos utilizados pela Paraná Edificações para a elaboração de seus orçamentos. Primeiramente, devemos entrar no site da Paraná Edificações em www.paranaedificações.pr.gov.br. No site da Paraná Edificações, existe no link Serviços o link Custos de Edificações. Nesta página estão os custos de obras com data base de junho de 2013. Aqui você encontra as composições de serviços de edificações da Paraná Edificações, os custos de insumos de edificações, os custos de serviços de edificações, a composição dos encargos sociais, nesse campo central existem as tabelas em Excel. A que era mais utilizada até o momento era a planilha de serviços de edificações. Também nessa página encontram-se as resoluções CI-UDR, resoluções conjuntas CI-UPRED e a instrução normativa PRED número 1 de 2013, que se refere a procedimentos para elaboração de orçamentos e aditivos de serviços no âmbito da Paraná Edificações. A resolução conjunta CI-UDR número 1 de 2012 é a resolução que trata do cálculo do BDI. E a resolução número 5 de 2013 é a resolução que trata da tabela vigente. Tabelas junho de 2013, com vigência a partir de 1º de agosto de 2013. Para a utilização do sistema de custos e orçamentos, utilizamos o link Sistemas, onde será aberto essa página para login. Todos os usuários do sistema deverão solicitar uma chave de acesso para a gerência de custos e orçamentos. O sistema de custos e orçamentos é uma ferramenta web, não precisa instalar o sistema no computador, só precisamos de acesso à internet. Em módulo de sistemas, utilizamos o SCO, que é o nosso sistema de custos e orçamentos. No sistema de custos e orçamentos, existe um campo à esquerda, canto superior esquerdo aqui, onde está todo o menu de produção. Dentre eles, tabela de preços, orçamentos, tabelas de apoio, relatórios e ferramentas do sistema. Em tabela de preços, nós selecionamos a tabela de trabalho, que no nosso caso é a tabela CI-UPRED de junho de 2013 com desoneração, com data de 31/7/2013, a vigência 1º de agosto de 2013. Em cadastro, podemos cadastrar tabelas de preços, grupos de serviços, dentre eles equipamentos, mão de obra, materiais e serviços, aqui no campo tipo de insumos, materiais,
mão de obra, equipamentos e serviço. O menu cadastro da tabela de preços somente pode ser usado pelo pessoal da gerência de custos e orçamentos. Em tabela de preços, podemos exibir relatórios de insumos, equipamentos, serviços, composições de serviços e serviços que utilizam um determinado insumo. Vamos entrar em insumos. Na página de relatório de insumos, podemos escolher o tipo de insumo. Por exemplo, vamos escolher mão de obra. Para gerar o relatório de mão de obra, vamos selecionar apresentar coluna pelo código SINAP e a ordenação pelo código SINAP. Os relatórios podem ser gerados em formato PDF ou XLS. Vamos visualizá-lo no formato PDF. Aqui temos o relatório de insumos referentes à mão de obra do sistema de custos e orçamentos, onde temos no canto esquerdo o código do serviço SINAP, o código do insumo SINAP, o que se refere, no caso a mão de obra, a unidade de medida e o valor com encargos sociais. Podemos ter o relatório das composições do serviço, o tipo de código, vamos escolher código SINAP, apresentar serviços extras, selecionamos, apresentar serviço com custo adotado, podemos selecioná-lo, apresentar coluna pelo código SINAP e apresentar descritivo do serviço. Podemos gerar esse relatório com ordenação código SINAP em PDF ou XLS também. Como é um relatório muito grande, para gerar em Excel é necessário subdividir em 2 grupos. Em PDF, ele gera um arquivo só. Aguardando carregar o relatório de composições. Aqui, todas as composições do sistema de custos e orçamentos. Aqui temos o código do serviço, 1847, o que se refere à argamassa de cimento, areia grossa, sem peneirar, traço 1/3, preparo o manual. Em cada página existe uma composição de serviço, são 3.760 páginas, então temos 3.760 composições. Aqui a composição está dividida em mão de obra, no primeiro campo, que seria o servente, consumo de 10 horas, com custo horário de R$ 8,39. E os materiais, cimento Portland e areia grossa, que totaliza R$ 345,92 o custo desta argamassa.
Aqui em outros, podemos copiar uma tabela para outra tabela, aprovar tabelas, escolher a tabela vigente, copiar insumos de algum orçamento ou substituir insumo. Temos o menu Importação SINAP, onde nós importamos os insumos e os serviços. E aqui o menu Cotação de insumos ou serviços. O que nós vamos trabalhar é no menu Orçamentos, Orçamentos de Trabalho. Em Orçamentos de Trabalho, nós selecionamos um orçamento existente ou cadastramos um novo orçamento. Para cadastro de um novo orçamento, nós clicamos em Novo, digitamos o código desse orçamento. Ultimamente estamos utilizando nesse campo Código do Orçamento o protocolo que se refere ao orçamento, a descrição, o setor a que se refere esse orçamento, no nosso caso, gerência de custos e orçamentos, a situação do orçamento, se ele é previsto, iniciado, foi concluído ou entregue, a classificação da obra, se é reforma, construção ou ampliação, o endereço, o complemento, o bairro, o município e os demais dados desse orçamento. Vamos criar um orçamento teste. O orçamento foi salvo. No canto superior central existe o menu Usuários. Se clicarmos nele, veremos quais pessoas terão acesso a esse orçamento. Nesse caso, o criador do orçamento, e aqui em adicionar, podemos adicionar outros usuários que terão acesso a esse orçamento, tanto para visualização quanto para edição. Em versão do orçamento, já temos a primeira versão salva. Podemos criar outras versões do mesmo orçamento. Notem que aqui a tabela de preço utilizada para esse orçamento é aquela tabela que selecionamos em tabela de trabalho, no canto esquerdo da tela, superior esquerdo. Consultar o orçamento, a versão nós vimos e demais documentos que gostaríamos de acrescentar a esse orçamento. Aqui nós poderemos escolher qualquer arquivo referente a este orçamento. Planilha. Menu Planilha. Cadastro de planilhas. Nós consultamos o orçamento e alocamos o orçamento. O que seria alocar? Entrar dentro deste orçamento para edição. Se outra pessoa estiver alocada, nós não poderíamos
estar editando esse orçamento. Podemos aqui em planilha cadastrar os grupos de serviços em 1, 2 ou 3 níveis. Vou criar alguns grupos. Digita insere. Podemos criar grupos de segundo nível, por exemplo, nesse caso, blocos. E estacas, por exemplo. Devemos salvar aqui no canto inferior direito todas as alterações realizadas nesse orçamento. Para inserir serviços neste orçamento, nós devemos copiar da tabela, mais ou menos aqui no centro inferior da página. Aqui podemos copiar um serviço da tabela 5, que é a que escolhemos, ou de qualquer outra tabela. Vamos deixar na 5, que é a tabela vigente. O tipo do insumo é um serviço, poderia ser um equipamento, uma mão de obra ou um material. Vamos cadastrar um serviço. Podemos selecionar esse serviço pelo código padrão, código auxiliar, ou pelo código SINAPI, que é o mais usual, ou pela descrição desse serviço. Vamos digitar concreto 20 e vamos consultar. Vamos digitar concreto 20 MPa. Concreto usinado 20 MPa. Copiar. Notem aqui que ele já está dentro da planilha. Vamos utilizar forma resinada e resinada. Utilizar esta forma. A forma já foi para a planilha. Vamos digitar agora o aço.
Por essa descrição não conseguimos localizá-lo. Armação 12,5 milímetros. Podemos fechar. E aqui, em quantidade orçada, entramos com as quantidades necessárias. 15 metros cúbicos de concreto, 20 metros quadrados de formas, e 200 kg de aço. Salvamos e estamos com os serviços salvos. Em cadastro, podemos cadastrar materiais, no cadastro de materiais utilizamos um código para este material. Por exemplo, GCO 0001. Digitamos esse código em código SINAP e no código auxiliar. A descrição desse material. Vamos digitar óleo diesel, combustível comum. O grupo localizamos, materiais de orçamento, o valor deste material, 2,26, a data da cotação, a data em que esse material foi cotado, a unidade de medida, que é o litro, e no descritivo. No descritivo utilizamos as 3 cotações em que foram realizadas as 3 cotações realizadas para esse material. Cotação 1, o valor dessa cotação, e o fornecedor. Isso deve ser feito para as 3 cotações, e a média dessas 3 cotações deverá ser o valor adotado. E salvamos esse material. Para cadastro de mão de obra, o procedimento é o mesmo. Criamos um código padrão. Me desculpem, criamos uma nova mão de obra.
digitamos o código SINAP, que será o código dessa mão de obra a partir de agora. Repetimos o código em código auxiliar. Descrevemos a mão de obra, motorista de caminhão. O grupo dessa mão de obras do orçamento, a unidade de medida, mês, aqui dizemos se a mão de obra foi calculada ou se foi informada. Neste caso será um valor informal de 2.052,63. Este valor foi informado com encargos sociais, a data da cotação, e as observações e descrições referentes a essa mão de obra. Salvamos essa mão de obra. Podemos cadastrar equipamentos. Novo equipamento. Equipamento 001. Equipamento 001. A descrição desse equipamento: retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4. O grupo será equipamentos do orçamento. A unidade de medida é a unidade mesmo. Descritivo. Observações. Nesses campos vocês preenchem o que achar necessário. E aqui o valor do equipamento. Nesse caso, 217.500. E a data da cotação. Também podemos cadastrar serviços nesse orçamento. Então, clicamos em Serviços no menu Cadastro. Clicamos em Novo. Codificamos esse serviço. E repetimos o código. O descritivo desse serviço será escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo, exceto rocha. Profundidade maior que 0 e menor que 4 metros. O grupo desse serviço seria Serviços de Orçamentos. Serviços de orçamento.
O que se refere a esse serviço? A implantação, fundações e sondagens, podemos selecionar, se for o caso, fundações e sondagem. A unidade de medida desse serviço e o descritivo e observações que acharem necessário. Podemos informar o custo, que não é o desejável. Poderíamos informar o custo de mão de obra e de material e a data da cotação. Porém, nós faremos a composição desse serviço. Clicamos em salvar. Notem que no canto superior dessa tela abriu aqui um link chamado composições. Clicando nessa composição, nós podemos inserir insumos nessa composição. Por exemplo, copiar da tabela de adicionar, selecionar se é um equipamento, uma mão de obra, um material ou um serviço. Clicar que é um equipamento. Podemos pesquisar na tabela de insumos aprovada ou nos insumos criados para esse orçamento. Podemos clicar o serviço. O insumo, podemos selecionar o insumo criado em óleo, pesquisar por óleo. Está ali o nosso óleo diesel, nosso insumo criado. Fechamos e aqui encontra-se o nosso serviço. Podemos adicionar outro equipamento. Código do equipamento é equipamento 001. Não seria nesse campo, seria no código SINAP, equipamento, e consultamos. Vamos pela descrição do equipamento. Retro. Notem que eu estou procurando na tabela vigente. Eu devo procurar no orçamento. Então, vamos novamente. Equipamento. Retro. A única retroescavadeira cadastrada neste orçamento seria aquela que nós cadastramos. Entramos com as quantidades e salvamos o serviço. Como eu não coloquei quantidades, ele salvou com as quantidades zeradas. Vamos dar uma pausa para o nosso lanche.
Boa tarde, pessoal. Vamos retomar nosso treinamento no módulo Sistema de Custos e Orçamentos. Iremos em Orçamento, menu Orçamentos de Trabalho. Iremos selecionar um orçamento existente. Vamos pegar como exemplo o prédio da Banda da Polícia Militar do Paraná. Vamos selecionar a versão do orçamento, nesse caso a versão 2, e salvar. Iremos gerar relatórios desse orçamento. Para gerarmos os relatórios referentes aos serviços, clicamos em Relatórios, Serviços. Podemos gerar relatórios sintéticos e analíticos, apresentar serviços normais, apresentar serviços de transporte, apresentar serviços extras, apresentar a coluna Código Padrão e apresentar a coluna Código Auxiliar ou Código SINAP e apresentar valores com BDI. Neste caso, iremos realizar um relatório sintético de serviços, apresentar serviços normais, apresentar coluna Código SINAP e ordenar esse relatório pela descrição do serviço. O relatório será gerado em PDF. Aqui temos o relatório sintético de serviços, onde na coluna à esquerda encontra-se os códigos SINAP. Nessa coluna mais central aqui, os serviços, a relação de todos os serviços, a unidade de medida e o custo unitário. Na aba superior aqui desse relatório estará toda a descrição desse relatório. A descrição do prédio, a versão do orçamento, o endereço, a dimensão e o município, bem como a data de elaboração desse orçamento. Podemos gerar o relatório analítico destes serviços. O relatório analítico, além das colunas apresentadas no relatório sintético, onde aparecem somente o custo unitário de cada serviço, temos aqui a quantidade de equipamentos, a quantidade de material, a quantidade de mão de obra, incidência, serviço e transporte de cada serviço deste orçamento. Podemos gerar também o relatório de composição desse orçamento. Selecionamos o tipo de código SINAP, clicamos em apresentar serviços extra, apresentar serviços com custo adotado, apresentar coluna Código SINAP, ordenação pela referência e o formato em PDF. Aqui encontram-se todas as composições utilizadas nesse orçamento. São 362, uma em cada página. Neste caso, o primeiro serviço é a placa de obra em chapa de aço galvanizado, dividido em mão de obra, materiais e serviços auxiliares. Nesse caso, concreto
não estrutural. Podemos também gerar o relatório de orçamento. Esse relatório é a planilha orçamentária desse orçamento estimativo. Podemos imprimir com BDI, imprimir responsáveis, imprimir descrição auxiliar do orçamento, imprimir a database do orçamento, apresentar a coluna referência, apresentar a coluna código, SINAP ou auxiliar, selecionaremos código SINAP, apresentar quadro resumo e a ordenação pela referência, formato PDF. Aqui temos um relatório do orçamento sintético, onde encontra-se coluna referência, código SINAP, os serviços relacionados, a unidade de medida, quantidades, o custo unitário e o total do serviço, que seria a quantidade multiplicada pelo custo unitário. Nós podemos gerar esse relatório omitindo valores. No tipo de relatório, podemos gerar relatórios analíticos desse orçamento, que seria o relatório acrescido do material e mão de obra divididos. Podemos também gerar relatórios da curva ABC. A curva ABC pode ter seu detalhamento insumos por tipo, insumos e serviços. O modo de exibição pode ser tabular ou gráfico. Apresentar os agrupamentos no relatório. Apresentar somente os agrupamentos. Aqui estão as cores para os orçamentos gráficos. Podemos também gerá-lo em PDF e em Excel. Neste caso, iremos gerar o relatório de insumos em PDF. Aqui está a curva ABC de insumos. Onde o sistema de climatização, conforme o projeto, é o item mais pesado desse orçamento, que equivale a 8,5% do total, seguido de servente, 7,9%, e pedreiro, 6,43%. Podemos gerar relatórios de serviços na curva ABC. Vamos gerar o relatório em formato PDF. Aqui está o relatório de serviços da curva ABC, onde o serviço com maior peso é o sistema de climatização, conforme o relatório de insumos já apontava. O segundo serviço com maior relevância neste orçamento são as pastilhas cerâmicas 10x10 fixada com nata de cimento, rejunte com epóxi, mesma cor da pastilha, que equivale a 5,83% deste orçamento. Podemos gerar relatórios por tipo, insumos por tipo. Vamos gerar o relatório gráfico.
clicamos em visualizar. Aqui está o relatório gráfico da curva ABC, onde temos que 1,7834% desse orçamento equivalem a equipamentos, 30,6978% equivalem a mão de obra, 5,4117% relativos a serviços e 62,1072% relativo a materiais. Vamos agora entrar no menu Atualização do orçamento. Podemos atualizar um orçamento existente por outra tabela. Por exemplo, somente irei liberar esse orçamento aqui. Somente irei explicar como fazemos uma atualização do orçamento. Selecionamos o orçamento em questão, que é o prédio da Polícia Militar. Selecionamos a versão que queremos atualizar, neste caso versão 2, e a tabela de preços origem. No caso é 5. Se quisermos atualizarmos o orçamento para a tabela 6, clicamos 6, digitamos 6 e clicamos em executar. Podemos gerar relatórios de insumos não atualizados. Podemos selecionar o tipo de insumo, equipamento, por exemplo. Apresentar a coluna SINAP e ordenar pelo código SINAP. Aqui no canto superior aparece uma mensagem: busca realizada com sucesso, mas nenhum registro foi encontrado. Então, todos os insumos deste orçamento estão atualizados. Dentro de orçamentos, no menu Outros, podemos realizar a cópia da planilha. Podemos selecionar um orçamento, neste caso era o prédio da banda da Polícia Militar, a versão 2, para um outro orçamento. Vou pegar nosso orçamento teste como exemplo e vou copiar o que está dentro do orçamento do prédio da banda da Polícia Militar para o orçamento teste. No canto superior aparece que uma mensagem que a cópia foi realizada com sucesso. Vamos voltar em orçamento de trabalho, selecionar orçamento teste e verificar se a cópia foi realmente realizada com sucesso. Em cadastro, selecionamos planilha, clicamos em consultar
e vemos que todos os serviços presentes no orçamento do prédio da Polícia Militar foram copiados para orçamento teste. Já realizamos a cópia da planilha, podemos realizar a conferência do orçamento. Aqui, na conferência, os serviços sem quantidade serão apontados, os insumos, composições não atualizados no módulo de orçamento serão apontados, os insumos desatualizados, os insumos sem quantidades, cálculo dos insumos e serviços do orçamento serão apontados se não houve a realização do cálculo, insumos com valor zerado serão apontados e cálculo do orçamento. Vamos realizar a conferência do orçamento. Por essa mensagem, sabemos que existem serviços com quantidades zeradas, como foi o caso dos serviços que nós cadastramos na primeira parte desta aula. Se clicarmos em OK, esses serviços sairão do orçamento, porque eles estão com as quantidades zeradas. Esta mensagem apareceu porque não realizamos o cálculo do orçamento. Clicando em OK, esse cálculo será executado. Pronto, nosso orçamento está conferido. O próximo menu seria o menu de aprovação do orçamento. Clicando em aprovação do orçamento, apareceu essa mensagem: não é possível aprovar um orçamento com cadastros alocados. Por quê? Porque meu nome está como alocado nessa planilha. Eu clico em desalocar. E agora, como não estou alocado no orçamento, eu posso mandá-lo para aprovação. Quando envio o orçamento para aprovação, somente a gerência de custos e orçamentos tem como desaprová-lo. Em tabelas de apoio, podemos conferir as unidades de medida, todas as unidades cadastradas, por cento, 10 metros, 18 metros, 200 kg. Existem várias unidades de medidas cadastradas. E o usuário e a natureza de cada orçamentista. Nesse caso, selecionei a Paraná Edificações, que é o que temos de cadastro no cadastro por enquanto. E aqui a relação de todos os usuários habilitados a realizar orçamentos para a Paraná Edificações. Podemos gerar relatórios como a variação de preço de insumos, variação de preço de serviços, um relatório geral de orçamentos e o controle de lançamentos. Na variação de insumos, podemos, por exemplo, selecionar insumos de mão de obra, selecionar tabela inicial. Vamos colocar a 1 e tabela final a 5. Pelo código SINAP, visualizar. Como estamos trabalhando com duas tabelas iguais,
podemos verificar que não houve variação. Quando cadastrarmos a próxima tabela vigente a partir de fevereiro, nós poderemos analisar a variação de preço de insumos. O mesmo acontecerá com a variação de preços de serviços. Em geral de orçamentos, nós podemos selecionar os setores, no nosso caso, gerência de custos e orçamentos, clicar em orçamentos iniciado, ano de 2013, e visualizar. Aqui temos a relação de todos os orçamentos finalizados. Que no nosso sistema ainda são poucos orçamentos que estão cadastrados. Controle de lançamentos. Aqui selecionamos gerência de custos e orçamentos, situação de orçamento iniciado, período. Aqui neste caso digitaremos o ano de 2013, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aqui está o nosso controle de orçamentos lançados de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a data hipotética. E aqui temos o relatório, nesse menu ferramentas do sistema, que aqui nós podemos alterar a senha que foi cadastrada. Cada usuário, quando pede um login à gerência de custos e orçamentos, ele recebe um login e uma senha temporária, onde deverá ser atualizada no seu primeiro acesso. Para o ambiente de treinamento, nós poderemos utilizar outra página da internet, que é o mesmo final aqui, sider.paranaedificações.pr.gov.br, acrescido aqui no início da palavra homolog com Gmudo. Vemos que é a mesma página, só que esta página é apenas para treinamento. A página de produção não contém a descrição homolog aqui na frente. Para o ambiente de treinamento, o login será treina 01 a treina 50 e o usuário será treina. A senha será treina. Aqui temos a página de treinamento do sistema de custos e orçamentos. Essa senha será repassada para todos que estão fazendo o curso. Cada um terá uma senha um login e uma senha. Vocês estarão recebendo
essas informações durante esta semana. Eu acredito que sobre o sistema de custos e orçamentos, uma aula rápida seria isto. Agradeço a paciência de todos. Boa tarde e muito obrigado.